Alô a todos, sejam bem-vindos ao episódio 8 das Reflexões da Semana em modo vídeo e em modo podcast. Obrigada por estarem aqui mais uma vez juntos a refletirem comigo, a ver e a ouvir este podcast e este vídeo. Hoje trago-vos então uma reflexão sobre o porquê de nós vermos os animais meramente como objetos de uma forma tão intensa, seja consciente ou inconscientemente. Porque realmente eu tenho-me perguntado muito porque é que nós temos tanta dificuldade em aceitar que os animais querem só viver tal como nós queremos, que os animais têm amor à vida, têm amor à liberdade. Eles gostam de estar uns com os outros, eles gostam de estar com a família, eles gostam de fazer amizades, gostam de fazer atividades lúdicas, de passear, de se divertirem, de brincarem, inclusive com objetos, como nós vemos nos animais chamados domésticos, com os quais nós criamos mais facilmente laços afetivos, os animais de quinta, os animais usados na exploração, também têm esse tipo de interesses, portanto não é uma coisa limitada aos animais com os quais nós passamos mais tempo, porque nós apenas passamos mais tempo por causa de outros motivos e de outros conceitos sociais e económicos e políticos. Portanto, às vezes eu sinto que as pessoas têm mais dificuldade em perceber e em aceitar que os animais realmente têm amor à vida, tal como nós temos. Porque se calhar vocês até podem já ter ouvido isto também, mas às vezes quando nós falamos sobre o porquê de nós de querermos parar de comer animais e de usar animais em exploração, e as pessoas às vezes perguntam, então, mas é para isso que eles servem? Aliás, as pessoas afirmam, é para isso que eles servem. Se eles não forem comidos, para que é que eles servem? E se eles não forem mortos agora, então eles vão viver para quê? E depois, isto dito assim, às vezes a primeira impressão pode ser do género, será que esta pessoa tem algum tipo de fundamento, de razão? Porque realmente é isso que nós fomos ensinados, fomos ensinados a pensar dessa forma, mas depois pensamos a segunda vez e realmente é uma afirmação tão vazia, porque torna-nos mesmo mesquinhos, torna-nos mesmo frios. Nós termos a coragem de dizer, então, mas se eles não forem para vir para o nosso prato, nem para serem testados com coisas que depois serão para nós, então eles não servem para mais nada. Como é que nós nos conseguimos colocar neste patamar enquanto espécie Deus que gere tudo à nossa volta como se tudo à nossa volta vivesse em função de nós? Quando a maior prova disso é que eles têm uma esperança média de vida muito superior àquela que nós lhes damos a hipótese de viver, ou seja, visto que muitos dos animais são criados e depois e comprados para ficarem em matadouros, em quintas, eles são mortos quando nós humanos queremos e não quando eles devem morrer. Era a mesma coisa que agora alguém chegar aqui, alguém chegar com uma filosofia diferente e dizer que comia humanos porque é uma certa espécie, sei lá, porque os humanos é que deviam comer-se uns aos outros. Uma coisa assim descabida, lá está, isto é completamente descabido. Para mim, é descabido isto, tal como é descabido comer animais, por isso é que eu escolho não os comer. Mas imaginem que alguém chegava e dizia que afinal canibalismo é aceitável e que é normal, e depois as pessoas diziam, mas não faz sentido, nós não nascemos para nos comer uns aos outros. E essas pessoas que vinham com essa ideia do canibalismo ser aceitável diziam, prendiam uma certa quantidade de humanos numa quinta, num matadouro, e matavam-nos e comiam-nos e diziam que, então, mas eles foram mortos por mim, foi para isto que eles nasceram. Não faz sentido, pois não, porque realmente nós não nascemos para ser comidos, nós nascemos para viver. O que acontece depois disso, em termos naturais, era o que aconteceria no início dos tempos, não é? Em que todos estavam para igual, no instinto de sobrevivência, todos iam à procura de comida, todos iam à procura do alvo mais fácil. Isso é um ambiente natural. Hoje em dia, não é nada disso. Nós não vivemos numa sociedade em que nós tenhamos de praticar o nosso instinto de sobrevivência. Ter animais presos em jaulas, em fábricas, em armazéns, aos montes, não é instinto de sobrevivência.
é instinto de querer cada vez mais dinheiro e normalizar sofrimento. Ou seja, os fins justificam os meios. Portanto, isso não faz sentido. E espero que tenham entendido aquilo que eu quis dizer. Lá está, eu sei que dei um exemplo completamente descabido, mas o exemplo era mesmo essa a intenção, era ser descabido. Porque tal como para vocês isto é descabido, para mim também é descabido dizerem que os animais nasceram para serem criados, inseminados artificialmente, mortos, torturados, testados, usados em mil e uma coisas só para nos servir. Se vocês estão a falar daquilo que nós nascemos para, então podem sempre voltar atrás no tempo e perceberem se nós viemos do mesmo sítio, porque é que nós de repente agora é que somos os deuses, não é? Não faz sentido. E geralmente este afastamento, esta frieza para com os animais, acontece tanto consciente como inconscientemente. Como eu já disse, muitas das vezes o mais comum, felizmente, é inconsciente, porque quer dizer que não tem a ver com o facto de nós sermos melhores ou piores pessoas, tem sim a ver com o facto de nós vivermos num ambiente, seja escolar, familiar, sociedade geral, em que somos sempre levados a pensar de uma certa forma, não talvez por uma influência direta, porque se calhar a pessoa que nos influenciou também foi influenciada, então é uma bola de neve. Ou seja, não tem a ver com o facto de nós não gostarmos ou gostarmos de animais, tem a ver mesmo com o facto de somos ensinados e levados a pensar desta forma e a ver as coisas desta forma. No entanto, assim que nós percebemos que estamos mal, também tem de haver aquele clique de mudança, porque senão também não vale nada dizermos que sim, eu gosto de animais, mas eu continuo a comê-los, eu não acredito nisso, eu continuar a negar, porque na realidade continuas a contribuir para uma indústria de horror, mesmo, de horror, não me está a vir mais nenhuma palavra e acho que isto descreve tudo. E mais uma vez eu relembro-vos, não vos estou a dizer isto de um pilar de perfeição, estou-vos a dizer isto como alguém que também esteve nessa situação, como alguém que também sentiu necessidade de mudar, se sentiu mal e mudou, e quis mudar e continua a querer fazer cada vez melhor, porque realmente há coisas que nós às vezes nem imaginamos e continuam a acontecer, mesmo depois de já estar dentro da mudança. Portanto, acho que atualmente a indústria de exploração alimentar é aquela que está com mais visibilidade, ou seja, é aquela em que já é muito difícil ser credível a alguém que diz isso não acontece em Portugal. Hoje em dia, felizmente, já estamos num patamar em que não têm como apontar dedo de falta de provas, porque vocês podem encontrar provas em muitos sítios, seja em livros, seja em estudos, seja em testemunhos diretos de pessoas que estiveram nos sítios, seja em documentários, seja em vídeos no YouTube. Vocês podem encontrar fontes de informação fidedignas de várias formas, de vários formatos. No entanto, eu sinto que há outro lado, o lado que nós não vemos tão bem, não conhecemos tão bem, e eu própria também não conheço tão bem, que é o lado das experiências e dos testes em animais. E eu vou-vos ser sincera, houve uma grande parte da minha vida em que eu achei que isso não acontecia. Houve uma grande parte da minha vida em que eu achei que isso já não acontecia. Ou seja, eu achei que isso já tinha ficado para trás, que essa mentalidade retrógrada já não existia. Mas tal como também achava que... Aliás, tal como também não sonhava a forma como as coisas eram feitas nos matadouros e na pesca e em tudo. Portanto, isto é uma ignorância social gigante e super intensa e afeta toda a gente. Nós não sabemos bem o que acontece, não sabemos bem as experiências que ocorrem e é triste ao ponto de ser frequente, aliás, ser mais frequente as embalagens de produtos terem de dizer que é cruelty free, porque quer dizer que a maioria não o é, do que ao contrário. Era tão mais bonito se fosse base, fosse lei, que fosse tudo cruelty free e algumas empresas que ainda estivessem contra a lei dissessem que não eram. Porque aí já sabíamos, era diferente. Percebem? Porque isso faz com que as pessoas
marginalizem o não ser testado em animais com aquele argumento do mas as coisas é assim que têm de ser, porque é assim, com a norma é ser assim, então é assim que tem de ser, e não é. Nós já estamos num patamar de ciência, de avanço científico que não é preciso. Para além de que está provado que muitas das experiências feitas com animais nem sequer dá para transportar para os humanos, ou seja, não são experiências que sejam necessárias. E mesmo que dessem, pessoal, sinceramente, estar a obrigar um ser a passar por uma série de experiências de tortura, de dor, de tortura tanto física como psicológica, só para nós não corrermos riscos. Então, mas se nós queremos correr o risco, porque é que eles é que têm de experimentar quando eles só estão a querer viver a vida deles? E porquê é que isto é tão difícil de perceber? Porque é que nós temos os animais tão lá em baixo que isto é tão difícil de perceber? Porque acreditem, vocês acharem que os animais podem ser usados para isto, para nosso benefício, não faz de vocês superiores, faz de vocês inferiores. Porque vocês, enquanto humanos, enquanto seres que possuem dom de pensar e de sentir emoções, estão a ser frios. Estão a rejeitar tudo aquilo que faz de vocês seres com compaixão e com empatia. Não é o contrário. E nós vemos isto tudo com muita naturalidade. E às vezes nós se calhar nem temos a noção da quantidade de animais que são mortos por ano, por mês, por dia, por segundo, nas mais diversas indústrias de exploração. Eu já falei numa reflexão da semana sobre os matadores e eu vou deixar hoje aqui na descrição vários artigos que eu li, principalmente de onde eu tirei agora os dados que eu vou falar e de outras coisas que possam ser interessantes. E nós esquecemos-nos muitas das vezes que nós estamos sempre à procura de coisas que nos sirvam. Faz parte de uma coisa inconsciente, nem todos, obviamente, mas regra geral nós estamos sempre à procura de coisas que nos sirvam. Estamos sempre à procura, pode ser as coisas mais simples como atividades, de coisas que nos sirvam, tipo um livro. Um livro acaba por nos servir. Um documentário acaba por nos servir. Mas isso são coisas, são objetos. Ainda que sejam, por exemplo, um livro ou um documentário feito por alguém, foi alguém que quis fazer alguma coisa que nos servisse. Mas quando nós passamos isso para um abuso de poder em que nós nos servimos contra a vontade, nós nos servimos de um ser contra a vontade do mesmo, nós não podemos meter tudo na mesma balança. Porque literalmente esse prato caía e esmagava-se. Porque não tem como pesar isso, não tem como comparar isso. Porque nós nos esquecemos que não é uma coisa que está ali. Por muito que ao vosso prato chegue aquilo que nós chamamos de alimento de objeto, isso não anula o facto de um dia, de se calhar há uma semana, era um ser senciente, com personalidade, com memória, com laços afetivos, com mães, com filhos, com pais que ficaram para trás. Só que agora já está tão desmontado, já está tão desindividualizado que chega a nós uma parte de, mas não quer dizer que não seja um ser. Nós não nos podemos esquecer disto. Nós não podemos anular a vida daquilo que nós temos à nossa frente. Como eu já falei também naquela reflexão, realmente o que acontece nos matadores é horrível, é macabro. Todo o processo de entrar, de passar pelo corredor, deles serem eletrocutados, mas nem sempre ficarem conscientes, deles serem abertos e deixarem a sangrar, de haver pessoas que depois de mortos têm de lhes tirar as unhas, os dentes. Isto é um espetáculo de horrores, eu não consigo imaginar isto, e vocês conseguem... Tentem meter-se também... Vocês eram capazes de fazer isto? Porque se vocês não eram capazes de fazer isto, porquê é que continuam a pagar para isto ser feito? Para além disso, eu vou-vos dizer aqui em relação ao consumo, estes dados que eu vou agora referir são da Associação Vegetariana Portuguesa. E este estudo é de 2018, em que foram contados 257 milhões de animais mortos em Portugal para consumo.
sendo que a maioria são galinhas e aves. 257 milhões de animais num ano. E isto é para consumo. Atenção que, certamente que não estão contados todos os animais que são mortos, que morrem diariamente e são deitados ao lixo, são abandonados, todos os animais que os produtores abandonam deliberadamente a morrer em campos e zonas desertas porque querem receber na mesma o subsídio e se o matarem não recebem o subsídio, não é? Porque certamente que o número seria ainda mais gritante. E em termos de animais marinhos, nós somos o maior consumidor da Europa e o terceiro maior do mundo. Portanto, para quem diz e usa muito o argumento de isto não acontece em Portugal, nós estamos em primeiro lugar da pior forma possível. Não sei se isto... Espero que isto não seja um flex para ninguém, porque nós estamos em primeiro lugar no país que consome mais animais marinhos. E a propósito, se vocês quiserem ir ver o documentário da Netflix, o Seaspiracy, podem ir ver e perceber que realmente não é nada, não é nenhum motivo de orgulho. Não é nenhum motivo de orgulho, sendo que os números são 107.996 toneladas por ano. E também são de 2018 estes estudos. Também da Associação Vegetariana de Portugal. É assustador. Quando vemos estes números, eu acho assustador. Em relação aos dados de estatística dos animais usados em laboratório, este estudo eu encontrei num site da RTP Notícias. Eu vou deixar aqui os links todos das páginas de onde eu tirei. E este é de 2017, em que diz que na União Europeia foram utilizados 9.388.162 animais para experiências. E em Portugal, 40.988 animais. Penso eu que é 988. Na maioria são roedores, ratos, peixes, aves, porcos, coelhos, ovelhas, cães. Vocês podem pensar num animal e ele também é usado para dizer que nenhum está a salvo. Penso que foram proibidas as experiências em macacos, mas penso que li isto no mesmo site, mas depois vocês podem confirmar também. E apesar de as próprias experiências terem tido alguma evolução, porque antes eram envenenados com batons, shampoos, sprays, produtos de beleza, visto que agora supostamente é proibido usarem animais em experiências de produtos de cosmética. Os produtores de carros batiam com martelos hidráulicos na cabeça de macacos para simularem acidentes. Os coelhos eram mutados para testarem testes de gravidez das mulheres. E as tabaqueiras obrigavam os cães a inalar quantidades enormes de fumo. Mas isto evoluiu um bocadinho porque as pessoas começaram a abrir os olhos. No entanto, isto é uma zona tão apagada, tão transparente, que não há fiscalização que garanta isto. Não há fiscalização que garanta a pouca e fraquíssima lei de proteção animal que nós temos em Portugal. Por isso é que também ainda acontece tanto em Portugal, porque nos países em que têm leis mais fracas em termos de bem-estar animal é onde continuam a existir mais testes. Pronto. Ainda assim, hoje em dia, milhões de animais são alimentados à força, injetados com doenças que não iriam contrair de forma natural, injetados com químicos tóxicos, em que lhes quebram as colunas, em que lhes partem os ossos e ainda instalam elétrodos no seu crânio. Sofrem tortura psicológica, como privação maternal, obrigados a viciar em drogas e álcool. Segundo este estudo, 65% destes testes são realizados sem anestesia e os 35% que não são aqueles que nos dão a certeza que então esses testes que não envolvem mesmo dor. Portanto, como é que é possível ser legal nós estarmos a obrigar outros seres a passarem por testes em que claramente eles vão passar por
dores horríveis, ainda que seja com anestesia, pessoal, não dá para desculpar. Era a mesma coisa que pegarem vocês e dizerem, olha, vais ser injetado com um vírus, porque nós precisamos mesmo de testar, vamos dar anestesia porque vais passar dores horríveis. Vocês não podem comparar. E principalmente não podem comparar quando as pessoas também, houve aquela polémica das pessoas serem pagas em milhares de euros para testarem a vacina. Mas tu estás a escolher. Tu estás a escolher ir lá, estás a escolher levar a vacina, estás a escolher receber dinheiro. Estes animais passam a vida toda presos em jaulas. Toda. E morrem muito mais cedo, e morrem cheios de dores, com deformações, com doenças, cegos. Às vezes, se lhes injetarem coisas nos olhos, eles às vezes querem arrancar os próprios olhos da dor. E ainda é mais assustador, porque nós realmente não fazemos ideia da quantidade de marcas que fazem isto. E são muitas. E são das marcas mais que movem mais dinheiro. Eu espero que isto tenha sido útil. Já estou aqui a passar um bocadinho do tempo. Em termos de páginas que eu vos aconselho a verem, tanto no Instagram como no YouTube, porque têm muita informação e são páginas muito ativas que partilham muitas notícias e formas de ajudarmos, como principalmente petições, são a PETA, o Animal 7 Care Portugal, a Animal ONG e a PATAV. E podem ver tanto no YouTube, se quiserem ver vídeos, estar mais informados, e podem ver tanto também no Instagram. Facebook penso que também tem, mas eu acompanho mais pelo Instagram e pelo YouTube. E queria aconselhar-vos também, então, relembrar, vejam o Seaspiracy, porque sinto que também estamos aqui a dar mais a conhecer a crueldade que os animais marinhos sofrem, que são geralmente animais dos quais nós nos distanciamos e sofrem igual aos outros que nós fazemos sofrer aqui em terra, mais perto de nós. Eu queria dizer mais alguma coisa. Vou deixar aqui na descrição também um link. Eu já tinha sugerido este perfil na outra semana, da Raposa Herbívora, que ela faz um trabalho incrível neste campo das experiências animais de cruelty free. E ela tem listas de produtos de maquilhagem, protetores solares, marcas de perfumes, shampoos, tudo. E tem listas de quais é que são cruelty free, quais é que são 100% vegan, quais é que são os dois, para vocês poderem consultar e começar a vossa mudança também, procurar informarem-se melhor e procurar comprarem nas marcas que não usam animais para experiência e nas marcas que não usam produtos que sejam de origem animal. Portanto, muito interessante. Vou deixar no perfil dela e vou deixar aqui o link para o blog dela, que tem estas listas todas. De qualquer das formas, vou-vos deixar também aqui uma receitita que vai ser um empadão desculpem, de batata doce e beterraba e legumes, só para também manter este hábito de vos deixar na mesma uma receita. E pronto, depois partilhem comigo. Pessoal, muito obrigada. Eu acho que já estou aqui, não quero prolongar muito para vocês também conseguirem ouvir tudo com atenção. Obrigada por estarem aí mais uma vez, obrigada por ouvirem, por verem, por refletirem comigo. Já sabem, se precisarem de alguma coisa, podem mandar-me mensagem. Quem está em modo podcast pode ir ver depois a receita ao final do vídeo, ou então pedir-me no Instagram, que é m_margarida_goncalves. Estamos juntos e estamos a tornar-nos cada vez melhores a cada dia que passa. Estou disponível para vocês falarem comigo, para pedirem dicas, para me darem dicas. Já sabem, isto é uma fase de mudança e de partilha para todos, portanto é importante que nos mantenhamos em contacto. Beijinhos e até para a semana.